Você não falou valendo para mim, só isso. Tá valendo? Gente, boa noite para todos vocês. Estou muito feliz da gente estar em mais um Essencial, que é um tema... A gente tem escolhido temas muito vitais e hoje não vai ser diferente, né? E estou muito alegre de receber a Luciana Jamas, né? Ramas seria aí o nome dela aí em espanhol, né? Estou muito feliz em recebê-la e eu queria dizer para vocês que a formação dela é de psicóloga e hoje é o dia do psicólogo, então, por favor, seus aplausos aí, porque é uma área tão importante nos nossos dias, né? Obrigada, então, a gente tinha que comemorar a contento, né? A gente vai falar de uma área muito importante, que é quando a gente precisa de cuidados especiais ou quando a gente está num momento em que pouco pode se fazer por você. E eu provoquei o nosso encontro de hoje dizendo quando a vida fica mais intensa. E aí eu vou explicar isso por quê, o que eu estou pensando nisso, ou o que a gente pensou no tema. Mas eu vou começar pelo dia do psicólogo, você contar para a gente quais eram as suas aspirações quando você começou, há um mês atrás, não, que você começou? Isso, faz pouquíssimo tempo atrás. Mas quando você começou e hoje, como é que você olha a sua carreira, o que você desejava fazer, por que você foi para a área hospitalar? Conta um pouquinho dessa história para nós, que eu acho que é aí que começa essa pessoalidade da sua convivência com essa área. Muito bem, conto. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui, de poder dividir um pouquinho com vocês a minha área de formação, que eu atuo, que eu trabalho desde sempre. Muito bem, contar um pouquinho da minha história. Psicologia surgiu na minha vida ainda adolescente, quando naquela fase de adolescente em que a gente vai começar a pensar, né, em profissão, o que fazer, e eu tinha muita vontade de trabalhar com algo que fosse ajudar o outro. Naquela fase inicial, eu me interessei pela área de reabilitação. Ainda na escola, não tinha entrado na faculdade, nada, mas eu pensava em algo nesse sentido de psicologia voltada para reabilitação de pacientes pós-acidentes, ou pacientes que tenham ali algum tipo de mobilidade que precisa ser reabilitada. E aí, então, depois entrei na faculdade. E aí a faculdade é um campo muito extenso, né? A gente aprende todas as linhas possíveis em que a psicologia pode atuar. E aí foi então na faculdade que eu me apaixonei pela área da saúde, área hospitalar. E ainda não sabia se continuaria com essa questão da reabilitação. Um tempinho depois de formada, eu entrei na especialização em psicologia hospitalar lá no HC. E aí lá eu, além da psicologia hospitalar geral, eu tive a oportunidade de conhecer o campo de cuidados paliativos. Me interessei pela área de cuidados paliativos. E, desde então, sigo nessa área. Depois que eu saí do HC, já passei por outros hospitais. Então, conta pra gente o que um psicólogo de cuidados paliativos faz e o que são cuidados paliativos dentro da terminologia de um hospital, porque os nossos convidados e aqueles que estão ouvindo o podcast podem não conhecer o que são esses cuidados paliativos, por que a medicina chama dessa forma e qual seria a atuação de um psicólogo nessa área? Acho super interessante poder falar um pouquinho do que é o cuidado paliativo, porque apesar de a gente ouvir muito mais hoje em dia, né, se falar dessa área, ainda existe muito dois principais olhares, que é ou
não é possível fazer mais nada pela pessoa, ou está morrendo e alguém precisa cuidar. Quando, na verdade, cuidado paliativo é bem mais amplo do que isso, né? Então, hoje, o cuidado paliativo é aquela equipe que é composta por uma equipe multiprofissional, de médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, que possa dar, então, suporte para pacientes que tenham algum diagnóstico grave que ameace a vida. É possível que o cuidado paliativo acompanhe esse paciente desde o início do diagnóstico, né? Por isso que, às vezes, as pessoas acham que é só quando a pessoa já está lá, né, num quadro muito avançado do diagnóstico, mas, na verdade, a gente pode acompanhar desde o início do diagnóstico. Muito bem. E aí, a psicologia, dentro desse contexto, vai trabalhar com esse paciente e com essa família diante desse contexto de uma doença ameaçadora da vida, né? E a gente sabe que qualquer diagnóstico é impactante, então traz angústias, muitos medos, inseguranças. Então, a equipe como um todo e a psicologia está lá para olhar também para isso, né? Nos bastidores, eu com a Luciana, chegamos aqui mais cedo, nós estávamos conversando algumas coisas que são importantes. Você está falando, nosso cuidado paliativo, graças a Deus, eu nunca vou precisar disso, né? Mas a gente conversando, começou a falar de um tema muito importante, que é o que a gente chama hoje de terceira idade, ou a pessoa que hoje não se usa muito para muitas pessoas o termo de idoso. E a gente estava conversando, e eu não vou pôr as palavras na boca dela, nunca faço isso. A verdade é que a gente, no país, tem pouquíssima atuação para pessoas idosas, entendeu? Então, se você vê um dominó na praça, não é a prefeitura que está promovendo, entendeu? Então, existem poucas atuações para uma pessoa que chegou a um ponto da aposentadoria, às vezes, o que ele vai fazer? E aí, conversando com a Luciana, ela disse que um grande grupo dos pacientes dela, uma grande maioria, vem de pessoas, evidentemente, da terceira idade, porque é quando a nossa vida vai chegar ao fim, de cada pessoa que está entrando nessa faixa etária, porque a gente não vai viver nesse corpo biológico para sempre. E aí, quantas pessoas no nosso país estão preparadas financeiramente para encarar, né, esse momento de estar na terceira idade? Quantas pessoas estão preparadas? E aí eu estava comentando com ela, e quando a pessoa está na terceira idade, não tem família? E até nós estávamos conversando, eu falando para ela que ter família é mais importante do que ter dinheiro. E a família vai fazer de tudo. Às vezes o dinheiro não vai conseguir fazer tudo, mas a família vai tentar fazer o máximo. Então, eu queria ouvir, do ponto de vista dos cuidados paliativos, como é que é essa realidade com essa pessoa que está nessa faixa etária. Eu sei que é muito geral, é muita gente, mas queria que você descrevesse um pouquinho disso, o que acontece, já que você disse que é abrangente. A pessoa pode estar num risco de vida, né? E, evidentemente, numa faixa etária dessa, né? É abrangente, o cuidado paliativo pode acompanhar criança, adolescente, jovem, adulto e idosos. Essa questão do idoso, né, da terceira idade, é fato que nós, culturalmente, não aprendemos a olhar para isso ao longo da vida, né? Muitas vezes a gente passa a vida sem olhar e sem se lembrar e sem planejar a nossa velhice, né? E aí, quando a gente chega na velhice, a gente se dá conta de que vamos precisar de algum suporte, de algum cuidado, inevitavelmente, né? Então, acho que um dos papéis também da equipe de cuidados paliativos é ajudar nisso, né? A pensar
nesse momento de finitude, né, que a pessoa necessariamente vai precisar de um cuidado, de um suporte, auxiliar a família que vai oferecer este suporte, né? Então, auxiliar tanto o paciente quanto a família com tudo que ele possa precisar nesse momento. Eu vou aterrissar essa conversa agora, tá bom? Para a gente ficar ainda mais claro para você que está acompanhando o podcast e para nós que estamos presencialmente aqui. Cheguei no hospital e eu tive um diagnóstico de algo grave, né? Já posso antecipar para você que quando você tiver esse diagnóstico, você vai negar e dizer, não, não é, eu vou procurar ajuda, vou saber, vou fazer mais 10 exames, né? E aí você faz tudo isso e você tem um diagnóstico de que é algo grave. Qual que é o seu papel nessa hora? Quando é que você entra para ajudar? O hospital oferece o trabalho dos cuidados paliativos da psicologia e o que você vai conversar com essa pessoa? Claro que eu estou dando uma ideia hipotética para a gente, mas para você conseguir entender qual que é esse trabalho que é feito. O hospital oferece e a gente vai, então, iniciar primeiro conhecer aquele paciente. Quem é aquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico ou que já tem um diagnóstico muito antigo, mas que está numa fase de um diagnóstico muito avançado, né? Então, o primeiro passo é conhecer quem é aquela pessoa, né? E trabalhar com ele o que é importante para ele, né? Não o que é importante para mim, não o que é importante para o familiar dele, ou para o médico, ou o que é importante para ele. Tentar, que às vezes nem ele mesmo sabe, nunca parou para pensar nisso, né? Então, o nosso papel, né, do paliativista é trabalhar com ele o que é importante para ele naquele momento. E dali em diante, né? Trabalhar com cuidados paliativos também é trabalhar com a vida, trabalhar com possibilidades, na perspectiva do paciente, né? Respeitando sempre o que é importante para ele, o que ele gostaria de fazer ainda, o que é possível fazer ainda, né? Inclusive, e não só, né, mas inclusive pensar no momento da morte, especificamente, né, o que ele quer deixar planejado, o que ele quer organizar e deixar para a família já previamente estabelecido, né, se ele quer contatar alguém, chamar alguém, conversar com alguém. Então, a gente vai ajudar naquilo que vai ser importante para aquele paciente específico. Eu disse que ia chegar um momento do pinga-fogo com ela aqui, né? Que esperança que um paliativista, eu nem sabia que a gente podia usar esse termo, tem. Usamos. Qual a esperança que alguém que está fazendo o seu trabalho tem? Você tem que levar uma esperança, um direcionamento. E aí, como que você fica nessa situação toda? E deixa eu falar uma coisa. Nós estamos com um grupo aqui que tem como objetivo levar esperança, levar música para o hospital. E eu achei muito importante, falei para o Júnior, né? Júnior, esse povo precisa sentar aqui e aterrissar para ver como é que é, né? Como é que é a realidade. Porque essa é o que nós estamos vendo aqui, é uma realidade, né? Você goste ou não, é uma realidade. E como nós ouvimos a Luciana falar, é uma realidade que as pessoas não querem pensar. Ninguém quer pensar. Mas quando você entra no hospital, você não pode esquecer. É isso. Concorda? Você entrou no hospital, você não pode esquecer. A pessoa não vai no hospital passear, né? Se for passear, é uma maravilha. Tomar um café e ir embora, né? Eu costumo dizer que o único setor do hospital que a maioria do tempo trabalha com alegria é a maternidade. E nem é 100% do tempo. Né? Porque temos casos difíceis, inclusive na maternidade. Então, como ter esperança quando você lida com a possibilidade da partida todo dia?
Que esperança você, como pessoa, tem para continuar seu trabalho, para... Eu nem estou perguntando como você lida com esse problema. Isso aí, depois, talvez a gente pergunte. Mas como ter esperança nessa situação toda? Eu acho que é ajustar a expectativa e saber que a esperança é de que aquela pessoa, que aqueles pacientes que a gente acompanha, que a gente cuida, estão tendo conforto, qualidade de vida, estão tendo um suporte digno, estão tendo contato com a família que eles querem ter, estão podendo expressar o que desejam, expressar o que gostariam e o que não gostariam e o que não desejam. Acho que se eu chegar diariamente com a esperança de que eu não vou enfrentar e não vou ter que lidar com a morte, eu estaria esperando o impossível. A morte é inevitável, todos nós passaremos por isso em algum momento, então não é esperar que ela não venha, mas esperar que ela venha da melhor forma possível. Eu queria ouvir mais, mas a Luciana falou algumas coisas e eu sou obrigado a devolver para vocês. Já pararam para pensar no que realmente você precisa? Que ela diz que senta com o paciente e diz, o que você gostaria? E ela comentou com a gente agora há pouco que as pessoas às vezes não sabem o que elas gostariam. Entendeu? Então, às vezes, a vida de muitos de nós é tão dura que ela está dizendo, ela que é uma profissional, há quanto tempo está trabalhando com cuidado paliativo? 15 anos. Ela está dizendo que há 15 anos ela escuta isso e que as pessoas não estão preparadas. Então, logo, eu posso intuir que talvez nós também não tenhamos ou tenhamos respondido essa pergunta. Se perguntar para você o que você quer, você sabe responder ou a lista é muito grande? Não, mas eu estou falando agora. Se eu perguntasse para você, eu inclusive queria contar para vocês que eu fiz essa pergunta para o meu filho. Se Deus te perguntasse, filho, o que você quer para você, o que você responderia? Aí ele começou já rapidinho para responder, o Lucas. Eu falei, Lucas, pensa bem. É uma pergunta só tem uma resposta. O que você vai dizer? E ele de vez em quando quer voltar no assunto comigo. Passa meses, às vezes anos, ele fala, olha, agora acho que eu estou pronto para responder. Você está pronto para responder? E é uma pergunta que eu estou devolvendo para nós que estamos aqui conversando. Tá, mas então não perguntei o que você não vai querer. Eu quero perguntar o que você quer. É isso que eu estou perguntando. O que... Não, você não precisa estar no fim da sua vida. Eu estou perguntando agora. Se você tiver responder o que você quer. Então, assim, ó, se colocar isso aqui, vai ficar, ó, perfeito. Ou a pessoa do cuidado paliativo está no sofrimento, ou então ela não está no sofrimento, mas a vida dela está com o tempo contado. Então ela não tem essa facilidade que a gente tem de não saber. Ela sabe ter uma notícia ruim. Você não tem essa notícia. Estou perguntando para você, se te perguntasse hoje o que você quer. O que é a cereja do bolo que o negócio resolve? Porque a gente passa a vida inteira querendo pôr cereja em tudo quanto é lugar, ou pôr o bolo em tudo quanto é lugar. Pergunta, você sabe responder isso? Que ela diz que com 15 anos há uma grande quantidade que não sabe responder essa pergunta. Acho que não sabe responder porque os desejos são maiores do que a necessidade. Legal. É isso que eu estou perguntando. Alguém já aterrizou. É hoje. Porque é o seguinte, se você não sabe hoje, pode ser que daqui a 10, 30 anos você também não saiba. Um dia, numa dessas conversas que a gente tem, uma pessoa diz assim, eu nunca gostei do que eu fiz na vida. Mas foi a sua vida inteira? Foi. Mas eu nunca gostei. Eu nem perguntei mais nada, que eu fiquei até com medo, né? Mas não falou. Tipo, eu me aposentei, mas tudo que eu fiz eu não gostei. Estou perguntando para você uma coisa que pode mudar a sua vida hoje, né? Ela está dizendo que pode mudar, que ajuda a mudar a vida do paciente nesse momento. E eu estou devolvendo a pergunta para nós. Ela diz que a pessoa passa a vida inteira sem saber o que é que vai fazer bem para ela. Como que é para essa pessoa que você pergunta o que você quer fazer da vida? O que te realiza agora?
Como que é a reação da pessoa? O que passa para você passar para quem está acompanhando a gente no podcast e acompanhando hoje presencialmente? Qual que é a resposta que essa pessoa tem? E como é que você lida com isso, né? Eu acho que algumas pessoas até vão para essa questão do que eu fiz, o que eu deixei de fazer, uma viagem que eu ainda tenho vontade de fazer que eu ainda não fiz, conhecer tal lugar que eu gostaria de conhecer, mas que ainda não fui. Mas o que a gente percebe? Que nesse momento, o que prevalece é o essencial. Então, muitas vezes, o que eles vão querer? A família por perto, né? Mais algum tempo para poder curtir o filho, para poder participar do casamento da filha, da formatura, que a gente percebe que aí nesses momentos isso vai fazer mais sentido do que a viagem ou a casa ou o que gostaria de ter conquistado que não tenha conquistado ainda. E trabalhar com cuidados paliativos é também trabalhar com a frustração, né, do outro, que não é fácil, né? Muitas vezes ele vai trazer ali sonhos e desejos que ele tinha e que ele não vai conseguir realizar. E é extremamente frustrante, extremamente difícil, e é estar junto, é acolher, poder segurar na mão mesmo e falar, estou aqui com você e vamos estar juntos nisso. O tempo está a nosso favor em relação aos sonhos ou está contra nós? Qual é a sua visão sobre isso? Nós estamos falando aqui, para cuidados paliativos, o tempo não está a favor. A pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte: o tempo está a seu favor ou está contra você? Como é que você vê isso hoje? Temos várias faixas etárias aqui representadas. E você que está acompanhando o podcast também, o tempo está a seu favor ou está contra você? Acho que é uma pergunta difícil de responder, porque eu não sei dia de amanhã. Então, ou para mim, hoje, o tempo pode estar ao meu favor, mas eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Então, eu não sei te responder. É complexo. É isso aí. Mas e aí? Eu, como mais velha, eu sempre acho que para os jovens o tempo é um favor. Porque eu, por exemplo, tem coisas que eu queria fazer que eu sei que não vai dar para fazer mais, porque eu tenho mais dificuldade para fazer de quando eu era mais jovem. Então, se você é jovem, você tem um sonho, ou até o seu sonho, porque o tempo está a seu favor. Mas deixa eu perguntar, se você era mais jovem e queria fazer e o tempo estava a seu favor, por que você não fez? Pelas condições. Uma coisa que ela estava falando, que eu pensei assim, às vezes você deixa de realizar seu sonho porque naquele período você não tem condições, né? Você prioriza a sua necessidade, não seu sonho. A necessidade. Eu estava pensando nisso. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, ele tem 100 anos hoje. Tá? A gente conversou semana passada, eu liguei para ele semana passada e falou, se lembra de fulano de tal? Não lembro. Ele te mandou um abraço, a cabeça dele está maravilhosa. E um dia eu fui contar para ele, eu estava muito atribulado, fazendo muita coisa, e eu fazia faculdade ainda. Eu estava fazendo uma segunda faculdade e trabalhava o dia inteiro, de noite também. Então eu estava muito cansado. E eu quis dizer para ele, eu vou ter que desistir. Eu não vou aguentar. Aí ele falou, não. Ele lutou a Segunda Guerra Mundial, viu, gente? Tá? Entre outras experiências que ele teve na vida. Ele falou, não, você vai conseguir. Eu fiquei olhando, né? Ele falou, eu, quando tinha sua idade, um pouco mais novo, eu tinha 6 empregos. Começava entregando jornal de madrugada. E quando ele terminou de contar a experiência dele, ele além dele ter uma posição no exército que o graduou,
ele ainda se formou em uma das melhores faculdades de advocacia do país, né? E contando a história dele, a pobreza, de onde ele veio, porque eu sei o resto da história. Mas quando ele me contou esse episódio, eu fiquei meio sem desculpa, sabe? Eu fiquei meio... Ainda lembro desse impacto, né? Então, eu estou devolvendo o que uma das pessoas falou agora, porque eu não vou dizer o nome de vocês todos aqui, que eu acho que às vezes a gente dá desculpas que são plausíveis. Às vezes escorado no tempo também. Eu não consigo agora, mas... Não é? Mais para frente. Mas você está dizendo que o para frente chega rápido, ou não? Ou demora a chegar? Logo, eu não sei se o tempo está a seu favor, é isso que eu quero dizer. Não é porque você não vai morrer amanhã. É porque como você vai usar o tempo, vai fazer com que ele passe rápido. Não é isso? Não é verdade? Passa rápido e você fala, bom, mas aí agora? Passa mais rápido do que você gostaria. E aí você chega para conversar com a Luciana. E agora, o que eu vou fazer? E aí fica essa situação de como que a gente usa o tempo. Você percebe que a gente tem uma ideia de que tempo é igual a oportunidade. E é? Tempo é igual a oportunidade? Eu tenho muito tempo, logo eu tenho muita oportunidade de fazer. Você acredita nisso? Acredita? Não acredita ou não? É porque quando a gente está muito novo, a gente tem o quê? Muito tempo. Logo, a gente tem uma ideia de que isso é igual a oportunidade. Eu vou ter muita oportunidade. Mas e se as oportunidades chegarem e eu não as abraçar? Logo, o tempo... Eu me lembrei aqui... Pode falar. Me lembrei daquela frase de que a gente não deve esperar para ser feliz só lá quando a gente alcançar o nosso objetivo. Né, que a gente precisa procurar ser feliz ao longo do caminho. Porque essa questão do tempo é isso, nós não sabemos quanto tempo temos. Né? A gente espera que a gente tenha bastante tempo, mas certeza nós não temos. Então, quando a gente espera e fica, mais para frente eu faço o que vai me deixar feliz, mais para frente eu faço o que é importante, mais para frente, pode ser que esse mais para frente não chegue. Né? Então, a importância da gente ser feliz hoje, da gente fazer o que é importante hoje, da gente ser feliz ao longo do caminho. Né? Claro, ninguém vai ser feliz o tempo todo, né? É claro que a gente vai ter altos e baixos, que a gente vai ter momentos mais difíceis ao longo do caminho. Né? Mas não esperar que o objetivo final seja o necessário para trazer felicidade. Né? Porque senão esse dia pode não chegar. E aí a gente vai ter passado a vida esperando ele chegar. Não haviam chegado os anos 2000. Acho que isso era em 1998, entre 98 e ano 2000, tá? E eu estava dando um pedal, é assim que a gente chama hoje, numa avenida central da cidade, tranquilo. Tinha uma parte mais perigosa na Washington Luiz, eu já tinha passado. Eu estava numa avenida mais sossegada, na Roque Petrone, tranquilão. E aí eu passei num buraco, num solavanco, e eu olhei assim, agora eu posso dizer para você que eu olhei, porque eu estava só com o garfo da bike. O pneu da frente tinha ficado no buraco. E aí meu movimento foi segurar a bike, continuar nela. E aí ela deu um looping, né? E eu caí no asfalto, quebrei 4 costelas, fraturei 4 costelas. Quando você fratura, você não respira mais, tranquilo. A clavícula no meio e tive um traumatismo craniano. Quando eu caí, eu escutei um zumbido muito forte e, metido a esportista, falei, não, vou levantar e vai tudo resolver. Mas não consegui levantar. Estava na beira do asfalto. Entre asfalto e a guia. Eu caí quase com a cabeça na guia.
E aí passou um tempo, eu não estava escutando nada, eu pus a mão no meu ouvido e estava sangrando. E aí, você lembra daquele filme de ketchup, né? Começa a sangrar um pouquinho, depois... E aí eu falei, eu não tenho mais muito tempo. E naquele momento, eu não tinha nem... Eu estava no meio da rua, eu estava caído, uma pessoa parou para me ajudar, uma mulher, benditas sejam as mulheres, e me ajudou para eu ficar na calçada. Ligou, e o SAMU, graças a Deus, veio e quase me matou no meio do caminho, porque resolveu pular um negócio, a maca subiu no teto da coisa. Como estava só com a costela fraturada, não doeu nada, né? E aí eu estava lembrando de uma passagem aqui para compartilhar com vocês, que Jeremias está com Jerusalém destruída, e ele está usando uma linguagem que é a linguagem trágica que as tragédias gregas trazem, que é levar a dor, expandir a dor, para mostrar o quanto o sentimento e aquele lugar é importante. Esse livro na Bíblia chama-se Lamentações. E ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele conclui dizendo, o coração de Deus para com as minhas misérias é a causa de eu não ser consumido, porque elas se renovam a cada manhã. Queria falar algumas coisas para nós hoje, que eu aprendi, e depois eu fecho a história, tá? Conto para vocês. Todos nós só temos o dia. O resto é o que a gente quer que seja. Mas nós só temos um dia. E com o passar do tempo, eu não entendi o que queria dizer, basta o seu dia o próprio mal. Mas lidando com problemas, pessoas, quando vai chegando meia-noite, acabou. Tudo de ruim que tinha para acontecer naquele dia já aconteceu. Se você quiser estender o dia, você pode tentar, mas o dia já acabou. E vai amanhecer. Eu preciso ser portador de esperança. Porque no momento em que eu não consigo mais portar a esperança para mim, e eu preciso construir uma esperança que não está em mim, eu preciso dizer como Jeremias vendo a cidade destruída. Eu preciso trazer à minha memória o que pode me dar esperança. A Bíblia chama Deus de esperança. Dono da vida. E eu, como muitos de vocês, acreditamos que essa morte do nosso corpo é uma passagem. Mas, independente da passagem, o que eu quis trazer para nós hoje, Gente, hoje nós estamos falando sobre vida, não estamos falando sobre morte. Aqui nós não falamos de morte. Passou o tema, nós estamos falando de vida. E por isso que eu falei que a vida fica mais intensa. Por que fica mais intensa? Eu vou contar a minha história. Eu fiquei pensando para quem eu precisava pedir perdão. Fiquei pensando que eu não tinha mais tempo para amar alguém. Fiquei pensando nos meus pais, que eu queria dar um último coisa, mas eu não saí de casa sem nada, não conseguia ligar para ninguém. Fiquei pensando que eu não tinha tempo. E aí, quando eu comecei a chorar, eu não estava chorando de dor ainda, eu estava chorando pelo que ia acontecer, que eu não sabia o que ia acontecer. Veio esperança em mim. Eu estou com você. Eu falei, tá bom. Então tá tudo certo. Se o Senhor está comigo, tá tudo certo. Vai ser como precisa ser. Então, eu estou falando isso, parece que eu estou facilitando uma coisa, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte. Primeiro, você não tem todo o tempo que você imagina que tem. Isso é mentira. Isso é uma ilusão. As desculpas que você dá para as oportunidades vão perpetuar-se até que não haja mais oportunidade. Tá? Qualquer coisa que a gente quer fazer, que a gente diz, não, eu vou fazer, mas você não faz. Aí chega dia 30 de dezembro, você faz voto, promessa, vai até a igreja, salta ondinha, faz o que você quiser. Só que não dura. Logo você tem um monte de outras desculpas para as oportunidades. Mas vai chegar um momento em que a oportunidade não existe mais. Então, traga esperança hoje. E eu só tenho uma coisa para dizer que eu aprendi na vida. Que para ter mudanças, a gente precisa ter uma atitude radical. Se a gente for aliviando, nunca acontece.
Eu vou fazer isso aqui, mas só se quando o tempo melhorar, se meu filho passar na escola, se parar de chover. Sabe, quando você põe milhões de razões, nunca vai acontecer. Mudanças só acontecem quando a gente age de forma radical. E qual a radicalidade que a gente tem? Ela falou sobre alegria, eu estou falando sobre esperança. Se dirigir para aquilo que é a sua esperança. E se firmar nisso. E entender que Deus tem coração para com a sua miséria, que nós, os seres humanos, por mais que a gente diga que a gente é rico, a gente vive de forma miserável. De tal forma que termina a vida e a gente queria fazer coisas imensas que nós nunca fizemos. E a gente sempre fica fazendo pacto com os outros, sabe? E qual que é o trabalho que eu entendi que a Luciana disse? Que quando uma pessoa fica com ela, já não dá para fazer pacto com ninguém. Porque é a história da pessoa. Então não dá para a gente terceirizar isso. Então a gente precisa encontrar esperança hoje. Para que a gente possa ter amanhã, seja lá qual for. Deus promete ser essa esperança. Mas eu preciso me encontrar com ela. Porque quando o tempo passar, todos nós vamos ter uma desculpa. Mas aí você não vai ter mais a oportunidade, né? Você não vai mais ter a oportunidade de repente, fazer aquilo que você tanto queria. Porque o tempo passou. Geralmente eu encerro, mas eu queria abrir para você falar alguma coisa que te ocorreu. Se você quiser fazer uma pergunta para a Luciana também, tá? Pode fazer, mas eu estou querendo ouvir. Se você quiser alguma coisa que está aí na ponta da língua, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se você vai poder responder. Teve alguma história de algum paciente que te marcou? Não sei se pode falar. Posso. Muitas. Vou tentar puxar da memória alguma mais recente. Eu tive uma recente assim, ano passado, de um senhor de cerca de uns 60 e poucos anos, que estava hospitalizado já há algum tempo, com um diagnóstico oncológico, já sem proposta de tratamento curativo, né, e estava ali na internação acompanhado o tempo todo pela esposa. E o nosso papel ali foi ajudá-lo com sintomas que ele vinha, né, sentindo, com dar conforto nesse sentido, né, de auxiliar no controle da dor, no controle de outros sintomas que ele apresentava, e suporte para a família também. E até que um dia a esposa me contou que uns dias antes ele tinha conversado com o pai, e aí ela me trouxe que faziam muitos anos que eles não se falavam. Tinham tido uma briga, coisa de 15 anos, e que nunca mais tinham se falado. E aí, naquela semana, ele ligou para o pai, conversaram, ele pediu perdão para o pai pediu perdão para ele, e disseram o quanto se amavam, né, enfim. Já era um senhor, né, porque o paciente com 60 e poucos, então o pai já tinha cerca de 80. E o quanto isso foi importante para ele, paciente, para a esposa e para o pai, né? E uma semana, mais ou menos, depois disso, ele faleceu. Então, estar nesses momentos é acompanhar. E não é acompanhar só histórias bonitas, né? Também estar junto daquelas histórias que muitas vezes não vão terminar do jeito que a gente gostaria, né? Ou do jeito que o paciente gostaria, né? Acho que essa que me veio, talvez, mais recente. Quero te agradecer muito
Eu acho que o objetivo de hoje era a gente falar sobre a intensidade da vida, que a gente não fez propaganda enganosa. Esse era o objetivo. Não era falar, nossa, puxa, ela pode ter tragédia? Pode. Mas era falar da intensidade da vida. E eu fiquei encantado com a tua presença aqui. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Entendeu? Por esse tempo. E também, por outro lado, a gente queria alertar a todo mundo que está assistindo o podcast que existem realidades com as quais a gente precisa lidar. Tempo, oportunidade, esperança, felicidade, hoje. Né? Agradeço a vocês aí por esse tempo. E vamos para o nosso coffee break, que hoje está animadíssimo ali, tá bom? Para quem chegou agora, dia do psicólogo, psicóloga na frente, por favor, aplausos, tá bom? Muito obrigado.